Existem muitas informações apartadas, digamos assim, da realidade, da verdade, sendo propagadas nos meios digitais, nas redes sociais. E o nosso objetivo é justamente tentar trazer esclarecimento, principalmente com referência a essas questões que estão envolvidas à segurança do processo eleitoral, destacando principalmente o que é mito, o que é verdade no processo eleitoral, né? Bem, a pauta, vou tentar passar por esses assuntos muito rapidamente, mas vamos falar um pouquinho do institucional, a motivação da mudança, a logística, a visão geral do processo, segurança e transparência, a identificação biométrica do eleitor, os testes públicos de segurança, os indicadores e mitos e verdades, permeando aí essa conversa, né, falando sobre os mitos e verdades, pontuando exatamente aonde há necessidade de esclarecimento. Nós, brasileiros, realizamos a maior eleição informatizada do planeta. Nós temos um eleitorado de mais de 147 milhões de eleitores, são 5.570 municípios, são mais de quase 3 mil zonas eleitorais, ou primeira instância da Justiça Eleitoral, são mais de 461 mil sessões eleitorais distribuídas em todo o território nacional, são mais de 96 mil pontos de votação, onde são colocadas, instaladas as sessões eleitorais, como as escolas, por exemplo. Nós temos 35 partidos políticos. Na última eleição nós tivemos 500 mil de candidatos. 500 mil de candidatos. E, inclusive, mostra que deve ser uma coisa muito boa, né? 500 mil de candidatos numa eleição municipal. Nesse 500 mil de candidatos, a Justiça Eleitoral dá uma atenção individualizada a cada um deles, desde o seu processo de candidatura, do julgamento da sua candidatura, da apreciação das suas contas. Imagine a dificuldade que se tem para analisar a conta de uma pessoa. Imagine a dificuldade para analisar contas de 500 mil de pessoas. Isso muitas vezes vinculados a um prazo aí em torno de 2 meses. Nós temos atuando no processo eleitoral quase que 2,5 milhões de mesários, ou 2,5 milhões de cidadãos que boa parte são voluntários, que trabalham no dia da eleição, dedicam o seu tempo atuando ali como agentes da Justiça Eleitoral no âmbito da sessão eleitoral. Nós temos um cadastro de cidadãos cadastrados biometricamente de mais de 87 milhões de cidadãos biometricamente cadastrados. Isso nos dá o título aí da maior base biométrica da América Latina. E nós utilizamos no processo eleitoral mais de 500 mil de urnas eletrônicas, distribuídas em todo o território nacional, que entram em operação de uma forma conjunta, integrada, em todos os pontos de votação. Nós temos, conforme já mostrei ali, são mais de 461 mil sessões eleitorais. E todas elas iniciam com o mesmo equipamento, inclusive com a mesma versão de software. Isso tudo acontecendo no mesmo dia, né, envolvendo toda a população brasileira. Então, como nós temos um processo que começa desde o cadastro de eleitores até a divulgação dos resultados totalmente integrado e informatizado, isso nos dá o título da maior eleição informatizada do planeta. A motivação da mudança, nós tínhamos esse cenário, muitas vezes, muitas pessoas não conhecem, apagaram da memória, que o processo eleitoral era assim. O cidadão votava em cédulas de papel, essa cédula de papel era armazenada em urnas de lona, essas urnas de lona, no final da votação, eram abertas e jogadas em mesas para serem apuradas, chamadas mesas apuradoras. Ali os escrutinadores interpretavam aqueles votos em papéis e iam transcrevendo em mapas, e esses mapas depois eram somados e consolidados. Um processo que havia o quê? Muita intervenção humana. E onde há intervenção humana, há pelo menos 3 atributos vinculados ao ser humano, que é a lentidão, né, comparado a um processo automatizado, a prática de erros, até o ditado diz errar é humano, e principalmente um portfólio de fraudes inseridas no processo, justamente vinculada à intervenção do homem. Fraudes como, desde da fraude do voto de formiguinha, que era o voto que o eleitor chegava lá, em vez de colocar a urna oficial, a cédula oficial, ele colocava um papel qualquer na urna e saía com a cédula em branco. Lá fora, alguém preenchia, dava para o próximo eleitor, ele ia lá dentro trazia uma em branco. Ou seja, havia um processo
um vício, digamos assim, muito sistematizado, digamos, no processo eleitoral, que viabilizavam esse tipo de fraude, como várias outras, né? O erro na interpretação na apuração. Então, vinha uma cédula inscrita, se interpretava do jeito que convinha, né? Então, era um número, muitas vezes até se inseriam a sofisticação de colocar um grafite embaixo da unha para escrever no momento que estava apurando a cédula. Ou seja, uma criatividade muito grande em termos de fraude facilitada justamente porque existia muita intervenção humana. E nós tínhamos, no final, uma eleição que demorava muito tempo, ou seja, para sair um resultado se levava até 2 semanas, sempre acompanhada de muitos erros e todas aquelas fraudes possíveis inseridas. Ou seja, o resultado saía sempre acompanhado de muita suspeição. Um cenário com baixíssima credibilidade. E esse foi o grande motivador para uma mudança do paradigma, um grande investimento em termos de mitigar a mão do homem no processo, substituindo pela tecnologia. E com a tecnologia nós ganhamos no sentido de trazer a celeridade, a integridade, a auditabilidade e vários mecanismos de segurança que foram inseridos no processo graças ao processo digital. Saímos de um cenário e passamos para um cenário totalmente diferente, com credibilidade, com verificabilidade e com índices de confiança muito mais acima. Então, esse foi a grande mudança do processo eleitoral que aconteceu a partir de 1996 com o advento da urna eletrônica. E aí, permeando aqui a nossa conversa, o primeiro mito, né? Um dos primeiros mitos que nós vemos aí, principalmente propaganda nas redes sociais. A urna é da Smartmatic. Já ouviram falar isso aí? Bom, a urna eletrônica não é da empresa que materializa no processo licitatório, né? O projeto da urna eletrônica é do Tribunal Superior Eleitoral. Ela foi concebida ou ela surgiu em 1996, na eleição municipal, e foi o projeto de engenharia da urna eletrônica. Claro que houve vários níveis, né, de decisão em termos da informatização do processo eleitoral e principalmente com foco na automação da votação e da apuração dos votos, que é o trabalho que hoje faz a urna eletrônica. Ela foi realizada por um grupo de especialistas, né? Esses especialistas em informática, eletrônica e comunicação. Esse grupo que eu tive a honra e a felicidade de fazer parte, tão logo ingressei no primeiro concurso da Justiça Eleitoral, fui designado para esse grupo, que era composto por servidores da Justiça Eleitoral, Forças Armadas, Ministério da Ciência e Tecnologia, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Ministério das Comunicações. Então esse era um grupo de técnicos que estava trabalhando no projeto de engenharia de um equipamento que fizesse a captação do voto e também fizesse ao mesmo tempo a apuração automatizada. Então, o projeto de engenharia da urna eletrônica é do TSE. Né? E esse projeto ele é escrito, configurado num edital. O edital, só para você ter uma ideia, tem quase 700 páginas de todos os requisitos de eletrônica, de segurança, que deve compor o equipamento. E a empresa que vence esse processo licitatório simplesmente materializa um projeto que é do TSE. Então, a urna eletrônica não é da empresa A, B ou C que vence o processo licitatório, sim do Tribunal Superior Eleitoral. Isso, inclusive, é muito diferente de vários outros países que compram efetivamente no mercado. Né? O próprio Estados Unidos, alguns estados compram. Qual é a empresa que tem uma urna eletrônica? A Diebold tem, a HP tem, então eles compram aquela urna e colocam no seu processo eleitoral. O TSE é diferente, nós somos detentores do projeto. E a empresa que vence a licitação simplesmente materializa esse projeto que é da Justiça Eleitoral. Inclusive, quando a empresa vence a licitação, nós colocamos uma equipe da Justiça Eleitoral acompanhando todo o procedimento fabril. No chão de fábrica, nossos técnicos acompanham passo a passo o processo de fabricação de uma urna eletrônica. E no final, quando a empresa consegue materializar o primeiro equipamento, ela não consegue testar sem que nós coloquemos lá uma senha, uma chave. Isso mostra o quanto nós temos o controle nesse equipamento. Então, eles não conseguem sequer testar aquele equipamento que eles fabricam. Isso evidencia
que o projeto não é deles, é da Justiça Eleitoral. Então, o fato de dizer que a urna é da Unisys, Diebold, Smartmatic, e essa história da Smartmatic, a Smartmatic nunca venceu nenhum processo licitatório, já participou de alguns, mas nunca venceu, e nunca fabricou nenhuma urna brasileira. Né? E mesmo que fabricasse, não teria nenhum problema, porque o projeto é nosso e nós temos total controle sobre isso. Então, essa história de dizer que a urna é de A, B ou C ou da Smartmatic é totalmente mito. Quem que é a atual fabricadora? Como? Quem que é a atual fabricante? A empresa que vence a licitação. As últimas licitações vencidas foram da Diebold. A Diebold é uma empresa americana que foi comprada agora por uma empresa alemã, Nixdorf. Mas, conforme a gente colocou aqui, eles simplesmente materializam o nosso projeto. Tanto é que a própria Diebold vende uma urna nos Estados Unidos que eles fabricam, que não tem nada a ver com a nossa urna. Assim como eles fazem também caixas de automação eletrônica e tudo mais. A logística. Tem interesse de alguém em usar esse modelo brasileiro? Alguém já entrou em contato com vocês para adquirir essa expertise, para desenvolver em nível regional? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas não é interesse da Justiça Eleitoral ceder o projeto, né? E nem tampouco o equipamento, porque nós não queremos interferir no mercado e ali existe um projeto que foi desenvolvido para as nossas características e realidade. Então, certamente também esse equipamento não funcionaria em outros países que têm regras diferenciadas de eleição. Então, nós pegarmos nossa urna aqui e colocássemos um país vizinho, aquilo lá certamente não funcionaria adequadamente, porque existem requisitos totalmente diferentes em termos de desde a Constituição, Código Eleitoral, leis complementares e até mesmo a questão cultural de cada país. Né? Então, não é nosso interesse, mas a gente vai falar que a gente tem contato com vários países e estabelece acordos de cooperação para a transferência de conhecimento. A nossa logística, nós somos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Desses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos 59% dessa região consiste a região amazônica. E nessa região amazônica nós temos pelo menos 1.500 pontos de muito difícil acesso. Locais que, em termos desses 1.500 pontos, pelo menos em torno de 500 aldeias indígenas, onde se leva até 2 semanas para se chegar de barquinho e colocar a urna eletrônica lá para funcionar. E nesses 1.500 pontos, dessas 500 aldeias indígenas, o cidadão que vota lá naquele local, ele vota exatamente da mesma maneira que vota um cidadão aqui em Brasília, ou num grande centro, com o mesmo equipamento, inclusive com a mesma versão de software. É o mesmo procedimento. Né? E isso aí mostra o quanto existe uma padronização, digamos, em todos os pontos de votação, mostrando primeiro que a Justiça Eleitoral vai aonde o cidadão está. Né? Talvez seja a única instituição de governo, né, que vai exatamente onde o cidadão está, que viabiliza o processo democrático para o cidadão que se encontra nos locais mais remotos do país, como o indígena, por exemplo. E eles votam, né, votam conforme vota o cidadão aqui e votam até com facilidade, porque a urna eletrônica foi projetada justamente para ela ser bastante intuitiva. Então, o cidadão vota com números, vê a foto. Confirmou, verdinho, confirma. Não confirmou, laranja, corrige, digita de novo, verifica a foto. Tá? E quer votar em branco, vota em branco. Quer dizer, é uma coisa bastante intuitiva, que inclusive não excluiu pessoas. Quando nós desenvolvemos o primeiro projeto, nós ficamos temerários no sentido de que o cidadão pudesse ter resistência com interagir com o equipamento eletrônico. Né? Saímos do processo de cédulas para o processo de eletrônico. A preocupação era que pessoas ficassem à margem disso por não conseguir se adaptar. Foi ao contrário. Né? Então, nós trouxemos fatias da sociedade que estavam à margem, como o deficiente visual. Né? A urna tem o teclado em braille e também, hoje, o eleitor ouve aquilo que ele digita. O analfabeto, ele digita em números e vê a foto do candidato e confirma. O idoso, o indígena, todas essas fatias, digamos assim, da sociedade foram incluídas dentro desse processo digital, para nossa grande alegria e satisfação. Os
nessas 500 aldeias, quantos indígenas são, mais ou menos? A população indígena, eu não saberia precisar, mas a gente pode levantar isso. Tá? Mas são em torno de 500 aldeias indígenas concentradas aí, principalmente nos estados do Amazonas, do Pará, Roraima, Mato Grosso, Acre. São os estados que têm maior concentração ainda de indígenas. Bom, o outro mito. Um hacker invade a NASA, um hacker invade o FBI, invade o Pentágono. Por que ele não invade, então, uma urna eletrônica brasileira? Bom, vamos ver se isso é mito ou verdade. Nós temos, basicamente, três grandes fontes, né, de dados: o cadastro de eleitores, o cadastro de candidatos e os sistemas. Todos os sistemas que informatizam, que automatizam o processo eleitoral são desenvolvidos aqui no TSE pela minha equipe e nada é desenvolvido fora. Existem várias fases desses dados convergem, né, numa sequência, até chegar ao nível do Tribunal Regional Eleitoral, e lá na ponta passa pelo processo de preparação, geração de mídias e carga das urnas eletrônicas. Todo esse processo é interligado numa rede corporativa da Justiça Eleitoral. Mas ele chega até um ponto numa estação de trabalho como essa, e aí, a partir daqui, esses dados convergem para serem gravados em cartões de memória. Esses cartões de memórias são introduzidos nas urnas eletrônicas como os dados de candidatos, dados de eleitores e os programas que vão estar ali embarcados naquela urna. Existe um processo de transferência de dados para essas urnas que não estão ligados em rede. Por quê? Porque a urna foi concebida justamente com esse requisito de segurança. Não está ligada a nada, a nenhum dispositivo de rede. Né? Nem Wi-Fi, nem rede convencional, nem nada. Inclusive, nós verificamos e checamos se na placa-mãe da urna eletrônica fabricada, verificamos se não existe nenhum componente de rede instalado ali. Não há nenhum requisito que possibilite comunicação. Então, ela foi desenvolvida e concebida para ser um dispositivo standalone, justamente por um preceito de segurança. Então, o hacker que invade o FBI, a NASA, o Pentágono, poderia invadir a urna eletrônica? Não. Porque a urna não está na internet e não está ligada a nenhum dispositivo de rede. Para o hacker tentar invadir uma urna, ele precisa tê-la, né, pegar a urna eletrônica, uma de cada vez, e tentar quebrar ali as barreiras de segurança e conseguir chegar até o ponto que ele possa tentar invadir ou tentar fazer alguma mudança. Isso é feito, inclusive, dos testes públicos de segurança, que eu vou falar aqui mais um pouquinho à frente. E como que faz a transfer as informações da urna para o sistema? Tá, eu vou mostrar mais na frente, tá? Por meio da transmissão, eles vêm lacrados aqui do TSE e se inserem nas urnas eletrônicas, em audiência pública, acompanhado pelos partidos e tudo mais. Na volta, ele sai da urna eletrônica para uma mídia digital e vai até um ponto de transmissão e nós recebemos os data centers dos regionais. Vou mostrar melhor aqui. Outro mito, a modificação dos dados, então, bom, se a urna é toda protegida, né, isolada, então a modificação acontece na transmissão dos dados. Eu confio na urna, mas na transmissão é que a coisa acontece. Inclusive, saiu uma matéria em 2012 que um hacker de 19 anos, no Rio de Janeiro, tinha interceptado a nossa rede, a transmissão dos dados, tinha captado informação alterada, ainda fazia leilão, né, para o candidato que dava mais. Essa daí? Essa reportagem aí. 2012. 2012. Aí eu vou mostrar aqui como isso aqui se isso aqui foi uma realidade ou não. Bom, o cidadão vai no local de votação das 8 da manhã às 5 da tarde, faz o seu voto. Né? Inclusive, eu faço essa apresentação aqui para muitos países, né? E aí eles perguntam se o voto é obrigatório no Brasil. Eu digo que é obrigatório. Aí eles perguntam se é obrigatório também com a camiseta da seleção brasileira. Mas é por causa da foto. Eu disse, não precisa não, isso é facultativo. No final da votação, o que acontece? O mesário não tem mais ninguém, acabou a votação, não tem ninguém na fila, ele insere um código e encerra a votação. No momento em que encerra a votação, a urna faz a apuração automaticamente, conta os votos, ela pega uma tabelinha dos votos, conta os votos e, em ato contínuo, ela imprime o resultado. Então, ela imprime o boletim com o resultado daquela sessão.
E esse resultado impresso, que é um procedimento singelo, simples, mas de uma estratégia muito importante. Porque significa exatamente que a urna, no momento que a urna encerra a votação, ela expõe o resultado. O resultado se torna de conhecimento público. Então, tudo que acontece daqui para cá já fica totalmente auditável, porque o resultado já foi mostrado em todas as sessões eleitorais. Então, o resultado é impresso, distribuído para os fiscais dos partidos que estão na sessão eleitoral, uma cópia fixada no local de votação. Inclusive, nas últimas edições, nós colocamos um QR Code desse BU, né, desse resultado, que, por meio de um aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral ou por qualquer um terceiro, porque a gente abre o código desse QR Code, ele pode registrar a informação que saiu no âmbito das sessões eleitorais e depois conferir. Conferir para ver se é a mesma coisa que chegou lá para a totalização. Ou seja, o resultado já é de conhecimento público, exatamente naquele momento, em todas as sessões eleitorais. O que só nós não temos é a consolidação deles, mas nós temos o resultado em âmbito de cada sessão. Depois disso, grava-se, a urna, depois que imprimiu, ela grava o resultado numa mídia digital, né? Assina, porque ela tem um certificado digital que garante que ela é a autora daquele resultado, e criptografa com um algoritmo de alta complexidade, ou cifra aquela informação. Aí ela sai... Posso? Sim, claro. Significa que se no meio do caminho alguém pega essa mídia digital e não consegue decodificar, não consegue... Até hoje não conseguiram, né? Sim. Traduzir aquele código ali. Teria muita dificuldade nisso, né? E eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente. Então, essa mídia sai assinada, criptografada, e vai para um ponto de transmissão na nossa rede. A nossa rede ainda tem mais uma camada de criptografia em cima disso. Então, rede própria da Justiça Eleitoral, nossa rede interna. Algumas exceções quando os boletins são transmitidos das aldeias indígenas, que também tem canais criptografados que vêm, no caso pela internet, mas é criptografia em cima de criptografia. Mas o mais importante de tudo, o resultado já foi mostrado, né? Então ele passa por um canal criptografado, né? A informação criptografada passa por um canal criptografado e é transmitida até para cada um dos 27 data centers dos tribunais regionais eleitorais. Quando essa informação chega lá, nós fazemos o que se usa no meio de tecnologia, começamos a descascar a cebola, tirar as camadas de segurança. Então ela chega lá no data center do regional, que ela é transmitida. Desculpa, só para o mesário pega essa mídia e faz o que com ela? Ele retira, ele encerra, né, a votação, ele distribui o boletim e depois ele retira a mídia e entrega para um servidor da Justiça Eleitoral que pega essa mídia e vai até um ponto de transmissão, porque a urna não está ligada a nenhum dispositivo de rede, né? Então ele vai até um ponto de transmissão que está ligado à nossa rede privativa e ali ele transmite o dado. Se no meio do caminho esse cara explodiu o carro desse cara que está indo para a Justiça Eleitoral, vocês conseguem checar no boletim de urna que está lá? Sim, a gente volta na urna e tem um processo de gerar novamente a informação. Tem backup, né? Tem backup. Isso já aconteceu. Esses pontos de transmissão são onde? Esses pontos de transmissão geralmente estão ligados aos 3.000 cartórios eleitorais e entre outros pontos que são ampliados. Nós chegamos aproximadamente em torno de 15.000 pontos de transmissão. Mas geralmente eles estão ali vinculados a um cartório eleitoral. Por isso a necessidade de imprimir o voto. Já vou falar um pouquinho lá na frente. Vocês vão começar a entender. Então, bom, aí o que acontece? O boletim chega nos data centers e começa a descascar a cebola, tirar as camadas de segurança. Então, a primeira coisa que quando chega lá o boletim, ele verifica se ele procede, porque esse computador ali, do TRE, ele tem a lista de todas as sessões. Por exemplo, tem a sessão 10, ele está na urna X. Cada urna tem uma identificação interna. Então, ele sabe que a sessão 10 vem da urna X. Quando chegou lá a sessão 10, ele vem... Primeira verificação, veio da urna X? Veio. Bacana, passou pelo primeiro. Vai para o segundo passo. Foi assinado pela urna X, porque ele tem a assinatura, a chave pública dessa assinatura, para verificar. Foi assinado pela urna X. Passa para o terceiro passo. Só ele tem a chave para decifrar ou decriptografar. Aí ele botou a chave lá, decifrou. Passou pelo quarto passo. Aí ele vai verificar o que tem dentro. Se tem alguma coisa estranha, por exemplo. Todos os votos estão para um só candidato? A abstenção está negativa, porque não acontece isso, né? 100% dos eleitores compareceram. Entre outras coisas, ele verifica tudo aquilo ali, passou. Se ele não passar por um desses itens, automaticamente esse BO já é
rejeitado, ele fica para apreciação do juiz. Ele não é contabilizado. Então, passando por todos esses passos, o que a gente faz? A gente mostra o que chegou lá. Isso mostra na internet. Então, o sujeito que recebeu o papelzinho lá na sessão eleitoral ou registrou no seu smartphone, verifica se é aquilo que chegou. E os partidos, por isso, fazem isso. Né? Então, se houvesse qualquer modificação nisso aqui, seria muito facilmente percebido e muito rapidamente percebido. Se ficar disponível para o eleitor ali no local, sim. Fica fixado, né? Fica fixado. E tem esse QR Code também. Tem o QR Code. Vai ser usado, né, isso. Eleição. Sim. E aí a gente baixa um aplicativo específico. Isso. Que é chamado boletim na mão. Boletim na mão. Que o cidadão, ele com seu smartphone, registra o boletim de vários locais e faz a conferência para ver se chegou na internet. Ou seja, todo esse processo fica transparente. Isso acontece em todas as eleições. E os partidos, evidentemente, fazem a conferência daquilo que sai lá com aquilo que chega. Né? E até hoje não tivemos nenhum caso de divergência. Eleitores com mais de 70 anos, eles não são obrigados a votar, né? Isso. Tem a listagem, vem com esses nomes ou não? Depende. Se ele... Aí seria também um ponto de... Alguém poderia tentar fraudar esses votos, né? Mas a gente vai ver que não dá certo também. Por causa da identificação biométrica. E tem outra. O eleitor, se ele não comparecer em 3 pleitos seguidos, o título é cancelado. Então, por exemplo, ele tem 70 anos, ele é facultado a votar. Mas se ele não comparece, o título dele é cancelado. Então, por exemplo, ele não apareceu no primeiro turno, no segundo turno e no primeiro turno da outra. Já no próximo, ele já não consegue mais votar. Entendi. Entendeu? Primeiro, segundo, então em 2 pleitos ele já pode ser descadastrado. Exatamente. Mas quem justifica não, né? Quem justifica não. Então, a modificação dos dados pode se dar na transmissão dos resultados? Aí eu vou explicar mais um pouquinho do hacker, dessa fantasia. Porque criaram uma matéria, o cara foi dar um congresso, inclusive, dizendo que tinha feito isso. Então, vamos supor, nós transmitimos nas linhas de comunicação, né? Num canal criptografado que passa a informação criptografada, assinada e tudo mais. Nesse canal, só para vocês terem uma ideia, nós totalizamos em torno de 20 mil votos por segundo. 20 mil votos por segundo. Imagine a velocidade que passa o dado nisso aí. Então, o cara, vamos supor que ele achou o fio, grampeou lá naquele fio e conseguiu baixar um boletim. No momento que ele baixa, ele não consegue eliminar, né? Ele baixou, pode tentar baixar uma cópia, mas o boletim já foi. Vamos supor, ele baixou. O que ele tem que fazer? O primeiro passo que ele tem que fazer é decifrar aquela informação que está criptografada. Não, o primeiro passo que ele tem que fazer é decifrar o canal. Né? Então, ele precisaria de um computador, um supercomputador, para, na tentativa e erro, tentar decifrar aquela informação. Pelo menos levaria umas 2 semanas para fazer isso, para decifrar o canal. Aí ele baixaria o BU que está criptografado. O BU criptografado, ele é criptografado com um algoritmo de alta complexidade. Levaria pelo menos mais umas 2 semanas com um supercomputador tentando, na força bruta, tentar decifrar aquela informação. Vamos supor que consiga. Aí ele vai enxergar o BU. À medida que ele enxerga o BU, ele consegue fazer a alteração, ele vai alterar o voto. Depois, o que ele tem que fazer? Ele tem que assinar aquele BU com a chave que ele não tem, que é da urna eletrônica. Então, ele precisaria de um supercomputador, na tentativa e erro, para tentar gerar uma chave semelhante à da urna eletrônica que assinou. Vamos supor que consiga. Depois, ele tem que cifrar novamente, mais 2 semanas para conseguir, por exemplo, um supercomputador para cifrar aquela informação. Ele conseguiu. Depois, tem que devolver lá para o canal e transmitir. Já somaram aí quanto tempo passou nesse negócio? Né? Se fosse possível, para fazer um boletim. E vamos supor que isso tudo fosse possível, né? Em tempo recorde. No momento que chega lá, o cara que pegou esse papo é diferente. Vai ver 2 boletins, né? Sim. O outro foi da mesma forma. Exato. E também, ali, mesmo que ele conseguisse, né, de alguma maneira, botar o dele para ser transmitido, chegava lá, está diferente. Muito facilmente. Então, isso é um verdadeiro mito, né? Não, apesar dos nossos testes de segurança, os hackers tentarem fazer esse tipo de coisa, nunca conseguiram, evidentemente, porque existe muita complexidade. Se conseguisse fazer, seria muito facilmente identificado. Bom, não é possível auditar a urna eletrônica, já ouviu falar isso? Não, é uma caixa preta, não tem como, se não tem voto impresso, não tem como checar. Vamos ver se isso é realidade. Nós saímos de um paradigma, do meio material para o meio digital. E o meio digital
Graças ao meio digital, existem vários elementos possíveis de fazer auditoria, né? Não é mais papel, agora requer um pouco mais de inteligência e especialização para auditar, com elementos muito mais íntegros, que garantem ali a integridade e a irrefutabilidade, que é a palavra difícil de dizer, que não se consegue negar. Por exemplo, uma assinatura de um certificado digital não tem o atributo da irrefutabilidade. Foi assinado. Se foi assinado pela urna, foi assinado por ela. Porque o meio digital garante isso. Então tem vários elementos ali. Vou falar por algum deles depois, mais na frente, tá? Mas, por exemplo, a lacração dos sistemas, assinatura digital, publicação dos resumos digitais na internet, a tabela de correspondência que liga a urna, o número da sessão com a urna, o lacre físico da urna é uma barreira, é uma forma de auditar também e verificar se ele foi manipulado, a identificação... Esse lacre físico é aquele produzido pela cada moeda. Exato. A identificação biométrica do eleitor, a votação paralela, que é a auditoria de votação, que é no dia da eleição, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, a oficialização dos sistemas, o registro digital do voto, que eu vou falar um pouquinho mais à frente também, o log das urnas eletrônicas, que é a caixa preta que a urna tem, que registra tudo que ela faz, está ali, a auditoria pré e pós-eleição e a auditoria de todos os programas que ficam abertos aí 180 dias antes da eleição. Isso aqui para não esgotar todos, porque não cabiam todos numa transparência só. Não tem forma de auditar o processo eletrônico de votação e de uma forma muito mais íntegra e irrefutável. Isso é um mito. Claro que tem forma de auditar. Tudo bem? Ótimo, José. Certinho? Outro mito. Os softwares da urna eletrônica não são acessíveis ou auditáveis. Já ouviram falar isso? Ah, não, eu não sei o que tem lá dentro da urna, eu não pode colocar um programa malicioso, não tem como saber o que está acontecendo lá dentro. Vamos ver se isso é verdade. Por resolução, nós abrimos todos os programas que vão ser utilizados na eleição 180 dias antes da eleição. Eles ficam aqui numa sala, inclusive tem uma equipe agora da Polícia Federal lá analisando os códigos. Eles ficam abertos para todas essas entidades aí terem acesso, como os partidos políticos, ordens dos advogados, Congresso Nacional, a Polícia Federal, órgãos de classe, universidades, quer dizer, uma lista imensa de entidades que podem, o Ministério Público representa o cidadão comum, que podem vir aqui analisar linha por linha de cada programa que será utilizado na eleição. Aí vocês vão dizer, não, mas o partido político não conhece nada de tecnologia, como é que ele vai verificar? Ele pode contratar uma empresa especializada para fazer isso. Alguns partidos já fizeram isso, né? Ou seja, eles ficam abertos 180 dias para se analisar linha por linha de cada programa que vai ser utilizado na eleição, né? E aquilo, no final, é assinado por um processo que nós chamamos de lacração. Então, aquilo que eu vi, eu assinei e lacrei, né? Então, aquilo que eu vi é exatamente o que vai ser utilizado na eleição. E esse processo de lacração, ele consiste num processo matemático, né? Primeiro se pegam os programas, que estão escritos em linguagem de programação, que o homem entende, né? Que o programador entende, se transforma em linguagem binária, que é uma linguagem que a máquina entende, e de cada arquivo dele se gera um hash. Esse hash é como se fosse um dígito verificador. Eu não tenho um CPF lá que tem 9 dígitos, não tenho os 2 últimos lá no final. Esses 2 últimos é justamente para garantir que todos aqueles que estão na sequência estão corretos. Se eu alterar algum dígito errado, o dígito verificador não bate. Nós fazemos algo semelhante com os programas. Então, se faz um cálculo matemático em tudo que está escrito no programa e se gera um dígito verificador. Se eu alterar um ponto, uma vírgula nesse programa, esse dígito verificador não bate mais. Então, o que eu garanto com isso? Integridade. Aquilo que eu estou vendo ali, se bate o hash, é porque é original e não foi alterado. Então, todos os programas são gerados esse hash. Em cima desse hash, todos os partidos e todas aquelas autoridades lá assinam com seus certificados digitais esse conjunto de dados. E isso torna uma blindagem. E essa assinatura garante um outro atributo, que é a autoria. Então, onde estiverem esses programas, se estiver lá numa seção no interior do Amapá, eu verificar a assinatura, se bater a assinatura significa que é original do TSE. E, na consequência, eles estão íntegros, porque se alterar um ponto, uma vírgula, o hash não bate e a assinatura também não vai mais bater. Quando eles vêm com essa assinatura de certificado digital, é o mesmo que a gente, é parecido com o que a gente adquire para emitir uma nota fiscal, por exemplo, em vez de eu ter minha assinatura, eu tenho uma assinatura digital minha. Exatamente então, isso. Vai ali e assina virtualmente. Exatamente.
é os certificados produzidos pela ICP Brasil, que são certificados oficiais para transações eletrônicas brasileiras. É o certificado padrão. Então, essas entidades assinam com esses certificados. Então não é parecido, é o mesmo. É o mesmo, exatamente o mesmo, padrão ICP Brasil. Então, todos assinam com seus certificados. É como se a gente pegasse também uma lauda, né, e todas as entidades assinassem embaixo. Se eu for produzir uma outra versão dessa lauda, eu preciso que todos novamente assinem. Né? Então, é mais ou menos isso, só que com um atributo adicional. Porque se alterar qualquer coisa ali, um ponto, uma vírgula, a assinatura não vai bater mais. E isso é o final do processo que nós chamamos de lacração e assinatura digital. Né? Aqui tem uma foto da última lacração com o ministro Fux, com o vice-procurador-geral da República assinando conjuntamente. Ali estão assinando já as mídias que são gravadas e guardadas na nossa sala-cofre. Depois que assinam digitalmente, a gente pega todo esse material, né, grava em mídias e guarda na nossa sala-cofre. Isso quer dizer o quê? Se eu quiser ter acesso a qualquer código que foi utilizado em qualquer eleição, estão lá. Ah, eu quero saber da eleição de 2014. Estão lá, basta pedir. Ah, mas eu preciso analisar por 6 meses. Não tem problema. Estão à disposição. Então, isso dá uma grande forma, digamos, com garantia de integridade de uma auditoria. Eu sei exatamente o que foi usado em qualquer eleição, estão guardados lá na nossa sala-cofre, as mídias e todo o material dos códigos-fontes e os códigos que foram assinados. Aí, forma esse, que é o original, né, de onde vai sair todos os outros, aí vocês fazem cópias em muitas mídias digitais e enviam para as... Exatamente. Então, esse é o processo que nós chegamos numa blindagem. Então, por enquanto, todos os programas estão aqui no ambiente do TSE, nesse prédio aqui de baixo, o prédio de tecnologia na nossa sala-cofre. Eles são blindados. A partir daí que eles são blindados é que nós começamos a distribuir para os regionais inserirem esse software nas urnas eletrônicas por meio das audiências de carga das urnas eletrônicas. Então, dizer que o software da urna eletrônica não é auditável, isso é mito, né? E, inclusive, com requisitos muito mais sofisticados de garantia de originalidade e integridade que só o paradigma digital proporciona. A verificação das assinaturas digitais, os hashes, isso pode ser feito, depois que eles saem daqui blindados, vão para os regionais, e naquele momento lá que está se inserindo o software na urna eletrônica, que é uma audiência pública, onde estão convidados os partidos políticos, ordens dos advogados, todo aquele pessoal que estava nessa lista aí, eles são convidados para participar e verificar. Ali se pode verificar a assinatura. Deixa eu ver aqui, antes de entrar na urna, deixa eu ver se essa assinatura é a mesma que foi feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Porque aquele que assinou com o seu certificado, ele pega o certificado lá e confere se a assinatura dele está lá. Além disso, nós publicamos também os resumos digitais, os hashes, né? O dígito verificador de cada programa a gente publica na internet. E lá naquele momento que você está carregando a urna, você também imprime os hashes. Você pode imprimir. Aí você pega lá os hashes para ver se são os mesmos que estão sendo publicados na internet. Isso garante que todos aqueles arquivos estão íntegros. A urna ela é carregada uma por uma? Uma por uma. É um processo de carga, uma por uma, num ambiente, né, acompanhado por essas entidades. Esse hash que é divulgado é um número, uma sequência numérica. Isso. Se tiver diferente, significa que ele foi alterado. Isso é feito nesses ambientes. Então, se emite de todos os programas, o fiscal do partido pega aquilo ali, entra na internet e começa a conferir, né? Programa por programa, para ver se realmente estão íntegros. A urna eletrônica possui apenas uma barreira de segurança, podendo facilmente ser violada. Um certo investigador que esteve aqui, tentando desqualificar o nosso processo eleitoral, disse que nós só tínhamos uma chave. E essa chave nós guardávamos embaixo do tapete. Se a gente achasse essa chave, a gente poderia entrar e fazer o que quisesse na urna, né? Vamos ver se isso é verdade. A barreirinha que nós temos de segurança é o lacre físico. Então, a urna, depois que a gente faz a carga, coloca lá o software, na presença de todo mundo e tal, se lacra as urnas eletrônicas, né, fisicamente. Então, o primeiro passo, como ela não está ligada a nenhum dispositivo de rede, o primeiro passo para que você começar a ter acesso aos cartões de memória é romper os lacres. Esses lacres são lacres inteligentes, desenvolvidos pela Casa da Moeda. Se você mexer, ele muda de cor e automaticamente identifica que houve uma manipulação. Primeira barreira, que é a barreira mais fácil. Mas nós estamos num mundo digital.
nós temos mais de 30 barreiras digitais para serem ultrapassadas, né? E isso é comprovadamente resistente por meio dos testes públicos de segurança, que nós chamamos os hackers aqui para eles tentarem quebrar as barreiras e tentar, principalmente, apontar aonde há fragilidade. Então, por exemplo, eu rompi o lacre, né? Primeiro outro passo, vou pegar o cartão de memória. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a barreira digital agora, porque aquela mídia que está ali, ela está cifrada, criptografada. Ou seja, se eu pegar e botar aqui no Windows, não vai aparecer nenhuma pastinha lá dentro, não vai aparecer nada. Para eu começar a enxergar o que tem lá dentro, eu tenho que primeiro decifrar. E aí eu preciso de uma chave para decifrar aquela informação ou decriptografar, para começar a enxergar o que tem ali dentro. E depois vem a sequência de outras barreiras que tem ali dentro. Isso é comprovadamente eficiente e eficaz por meio dos testes públicos que nós realizamos, né? Isso é evidenciado em todas as 4 edições dos testes públicos. Barreira física é só uma, é aquele ao lacre da Casa da Moeda. Isso. E depois são barreiras digitais. Que são mais de 30. São mais de 30. Nós colocamos 30 ali, mas são mais, né, se a gente relacionar. A urna eletrônica possui, então, apenas uma barreira de segurança que é facilmente violada. Isso é um mito, né? É uma inverdade que se tenta para desqualificar o processo. Uma outra pessoa pode votar no meu lugar? Nós, desde 2007, introduzimos a identificação biométrica do eleitor. Hoje nós temos mais de 87 milhões de eleitores já devidamente, biometricamente cadastrados. Partindo do princípio que não existem 2 digitais iguais no mundo, é um elemento extremamente preciso para garantir que o cidadão que está ali se identificando é o mesmo que fez o registro, né? Inclusive, esses registros, à medida que nós vamos fazendo o processo de cadastramento, eles entram numa base de dados. E nessa base de dados, à medida que eles entram, os dados biométricos, nós temos um outro sistema, o chamado AFIS, que é o acronismo de Automated Fingerprint Identification System, que faz análise de minúcia por minúcia, digital por digital, de cada dedo, de cada registro que entra, faz análise da face, gerando algoritmos matemáticos e compara registro por registro, digital por digital, minúcia por minúcia, dos 87 milhões dos registros que estão ali dentro. Agora, eu não lembro quando eu fiz. A gente fez, então, de face? Sim, também? sim. No cadastramento biométrico você tira uma foto. Aquela foto já entra com padrões internacionais para análise de face, que é o padrão ICAO, que é um padrão internacional. Então, por meio dessa foto, ele faz cálculos matemáticos da sua face e auxilia na identificação do cidadão. E ele que define que tem que usar o rosto também, é um protocolo? Sim, a princípio ele usa as minúcias das digitais, né? Se ele tiver alguma dúvida com relação à comparação, aí ele lança a mão do... Como se fosse um dígito verificado. Isso, ele lança a mão da foto também para desempatar. Bom, então, esse registro ele vai entrando e vai sendo verificado. Para que isso? Para garantir que nessa base não haja duplicidades, né? Aí você vai dizer, pô, mas como? Uma pessoa com uma digital com outros nomes, será que isso é possível no Brasil, né? Daí a gente verifica que há sim essa possibilidade. Pessoas que se usam de documentos falsos para tentar gerar personagens, né, e desses personagens se tirar vantagem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então essa é uma infraestrutura que faz esse processamento. Nós conseguimos hoje processar em torno de 150 mil registros por dia. Então 150 mil novos registros por dia que vão entrando, passam por todo aquele processo de mapeamento, de análise das minúcias e comparação registro por registro até chegar lá no final e dizer, essa pessoa é única na base. Ou, se houver alguma colisão, esses registros são segregados dessa base e para garantir justamente o saneamento dessa base de eleitores. Então, outra pessoa pode votar no meu lugar, considerando a identificação biométrica? Isso é um mito. Isso, inclusive, elimina aquela potencial fraude do mesário que vota pelo cara que faltou no final da votação, né? Aí não tem como, porque a digital é o elemento de identificação. Essa aqui é a auditoria de votação, que era conhecida votação paralela. Na véspera da eleição se faz o sorteio de algumas sessões, e aí a sessão 25, onde é que está? Está na Ceilândia. Isso no dia da eleição, a urna já está lá instalada, se pega aquela urna que está lá, se traz para um ambiente como esse, se coloca aqui no Tribunal Regional Eleitoral, essa urna,
nesse ambiente onde as pessoas podem acompanhar, com câmeras filmando e uma empresa auditora acompanhando todo o processo. E nesse momento se fazem a votação de uma forma ostensiva e pública. Então pego lá, eu vou votar aqui, escrevo numa cédula de papel, vou votar no 78. Todo mundo viu? Viu. Então vou digitar aqui no sistema à parte para somar esse voto. E por fim, digito na urna eletrônica. Vocês podem ver aqui naquela foto ali, do cantinho, tem uma câmera filmando o teclado. E ali na frente o monitor mostrando a urna. Então se digitam todos os votos de forma registrada, ostensiva, e no final, gravada, se verifica se tudo aquilo que foi digitado correspondeu ao que saiu no final. Tá? Isso acontece em todos os estados. Isso acontece desde 2002. Agora a pergunta, já houve alguma divergência daquilo que se digitou no teclado para o que saiu no boletim? Não, zero. Então esse é um processo de auditoria simples, né? Eu não preciso entender de criptografia, de hash, nada disso. Basta eu verificar se aquilo que foi digitado na urna saiu lá. Quem que é o eleitor dessa? Esse aí é o próprio, são servidores da Justiça Eleitoral, porque o eleitor, a urna foi tirada de lá, né? É uma auditoria, digamos assim, então ele não participa. Sim, mas e aí a urna foi tirada, substitui essa urna dele? Substitui essa urna, exato. Tá. Esse sorteio é feito na véspera, né? Na véspera. No dia anterior. Se tira na véspera, mas só se vota no dia da eleição e no horário da votação, porque a urna só funciona no dia da eleição e no horário da votação. Retirou, aí fez o teste. Essa urna não volta para lá. Não, essa é retirada e se coloca uma outra substituindo lá, o backup dela. Então, desde 2002 nós fazemos esse processo, acompanhado por uma empresa auditora, inclusive. Que essa empresa é contratada pelo próprio... É contratado por meio de licitação pelo TSE. E isso tem uma porcentagem do total de urnas? Tem. Se audita em torno de 3% das urnas em cada estado, em todos os estados. Paralela. Exatamente. Bom, existe a oficialização dos sistemas, né? O juiz, por meio de uma senha, ele zera os sistemas que vão fazer a totalização e tudo mais. Aí vem outra informação. A urna eletrônica não permite recontagem de votos. Se não tem voto impresso, não tem como recontar. Vamos ver. Nós temos o registro digital do voto. Ao invés de imprimir o voto em papel, uma tabelinha digital se grava exatamente os votos de cada escolha do eleitor. Né? Como vocês podem ver ali em cima, naquela telinha ali, à medida que o eleitor vai votando, o software vai guardando esses votos de uma forma aleatória nessa planilhazinha. Por que aleatória? Porque se eu botasse na ordem sequencial, eu poderia quebrar o sigilo. Por exemplo, eu tiro uma foto de quem está na fila antes de começar a votação, depois eu pego esse registro digital do voto e eu vou saber por sequência. Por conta disso, se grava aleatoriamente. Mas todos os votos que são digitados na urna eletrônica são gravados nesse arquivo. E esse arquivo ele é assinado pela urna, e a urna tem um certificado digital. Essa assinatura dela garante dois atributos, que foi gerado por uma urna oficial, por aquela urna oficial, e se alterar qualquer elemento nessa tabelinha, a assinatura não vai bater mais. Ou seja, tem muito mais integridade, por exemplo, do que o meio do papel. E esse registro digital do voto, ele fica disponível para os partidos. Isso significa o quê? Que não só permite que os partidos façam a recontagem, como eles podem fazer a apuração e a totalização totalmente independentes da Justiça Eleitoral. E mais, com garantia da integridade e da autoria, coisa que o papel, o meio material, não tem. Eu consigo garantir que aquele arquivo foi gerado por uma urna oficial e que ele está íntegro, de 100% das urnas. Eu consigo disponibilizar 100% dos votos para 100% dos partidos de 100% das sessões eleitorais. Isso só um mundo digital viabiliza. Porque se eu fosse pegar um meio material, por exemplo, eu ia pegar a urna de lona, eu ia entregar para um partido, pronto, o outro já ia ficar sem. Né? No meio digital não, eu consigo liberar a mesma informação com garantia de autoria e integridade para todos realizarem a verificação. Não só a recontagem, como todo um processo de apuração e totalização totalmente independente. Esse registro digital de votos, ele vai naquela, quando você tira ali aquela mídia da urna, ele está lá também? Tá. Quando é transmitido? Sim. Tem vários arquivos que saem naquela mídia, né? Inclusive o registro digital do voto. E deixa eu te perguntar outra coisa, Pedro. Esse registro digital de votos foi o que foi usado quando teve aquela polêmica em 2014? Sim, entre vários outros elementos, né? Vários outros foram verificados, o registro digital do voto, log, várias coisas que eu estou mostrando aqui foram verificadas.
Inclusive falaram depois que não tinham elementos para auditar. Deixa eu falar uma dúvida. O meu voto não fica gravado, registrado no meu título? Não. Isso é um preceito constitucional, né, que é a preservação do sigilo do voto. Então, o que acontece? Na urna eletrônica, isso é possível ver também analisando os programas, ela tem basicamente duas tabelinhas. Uma tabelinha de presença, tipo aquela chamada que antigamente tinha, que a professora vai botando pontinho na presença, ali é a presença, e uma outra tabela que essa que eu mostrei para vocês aí, que são dos votos. E não existe nenhuma relação entre uma tabelinha com a outra. Tá? Então, a preservação do sigilo, ela é um preceito constitucional e isso reflete exatamente no software. Isso é sempre verificado, se tenta, nos testes públicos de segurança, as primeiras coisas, um dos planos que os hackers tentam fazer é tentar quebrar o sigilo e até hoje não conseguiram. A urna eletrônica não deixa rastro. Se entrar alguma coisa, acontecer alguma coisa lá dentro, não se sabe, porque não existe nenhuma forma de saber o que está acontecendo lá dentro. Vamos ver se isso é verdade. A urna eletrônica tem o que nós chamamos, e nós fazendo analogia, a caixa preta do avião, né? Que são chamados os logs. Não é assim, né? Não é a caixa preta, mas é um depositório onde se registram tudo que acontece com ela. Então, desde o momento que ela é carregada lá, ela vai dizer, fui carregada no dia 18 às 17h33. Me ligaram novamente dia 19 às 17h34. Fui desligada às 17h38. Me ligaram novamente nas vésperas da eleição às 18h43. Me desligaram às 18h50. Fui ligada às 6h45 do dia da eleição. Emiti às 7 horas as elésimas. Habilitei o primeiro eleitor às 8h01. O mesário digitou errado o título, digitou de novo, acertou. O eleitor votou no primeiro cargo, votou no segundo, concluiu a votação. O segundo eleitor foi habilitado às 8h12 e vai registrando tudo isso. Eu passei mal, né? Parei de funcionar, registrou. Fui substituída, passei a funcionar a partir de uma outra urna. Fui encerrada às 17h45, emiti o boletim às 17h47. Ela vai registrando tudo, né? Tudo que acontece com ela fica registrado nesse log. Então, é um meio, uma forma de auditar, saber tudo o que aconteceu com aquela urna de uma forma bastante precisa. E tudo isso é assinado, novamente assinado pela urna, garantindo ali a integridade e a autoria. Tá? Então, ela tem uma caixa preta, inclusive na auditoria, né, do PSDB, que foi feita aqui em 2014, analisaram também o log de todas as urnas que eles escolheram. A urna eletrônica não deixa rastro, já ouviu falar isso? Acontece a fraude lá, não tem como se perceber. Então, por meio do log seria possível? Isso é mito, verdade? Não, isso é um mito. Tudo fica registrado. E registrado não só no log, como também em várias outras formas de arquivos que se pode identificar o que aconteceu efetivamente dentro daquela urna. A segurança das urnas eletrônicas, os softwares maliciosos ou adulterados podem funcionar numa urna eletrônica? Mas a urna eletrônica é baseada no computador. O computador recebe um vírus e começa a fazer uma bagunça lá dentro. Por que isso não pode acontecer com a urna eletrônica? Bem, o computador normal ele tem esses requisitos. Ele tem a BIOS. A BIOS é o primeiro elemento eletrônico que entra em operação. É a primeira camada de software. A BIOS entra, acorda, isso no computador normal. Ela sai verificando. O teclado está funcionando, o vídeo está ok, o processador está processando, a memória está memorizando. Ele começa a verificar tudo, né? Depois que ele faz essa verificação, ele chama o loader, depois chama o sistema operacional, que é o Windows, o Linux, e depois os arquivos, o editor de texto, seja lá o que for. Um software malicioso ele pode se instalar no computador em qualquer uma dessas camadas, né? Bom, então se isso acontece no computador comum, por que isso não acontece na urna eletrônica? Porque na urna eletrônica nós temos uma diferença do computador tradicional, muito importante e diferente de todas as outras urnas que se usam em outros países, que é o chamado hardware de segurança, que é o primeiro componente lá. É um componente que é inserido na placa e nesse componente ele é protegido fisicamente, né? Se você tentar manipular, ele se autodestrói. E nesse componente nós inserimos aquelas chaves, as chaves que assinaram o software lá atrás, para verificar. Então, as chaves são inseridas nesse componente. Quando a urna é ligada, não é a BIOS que entra primeiro. O primeiro elemento que entra em operação é justamente esse hardware de segurança. Então, ele entra em operação
Inclusive, a única parte da placa que é energizada é esse componente. Ela entra, acorda, e a primeira coisa, antes de chamar a BIOS, ele lê a BIOS. Essa BIOS aí foi assinada pelo TSE? Ela está íntegra? Tá, bacana. Então eu chamo a BIOS. A BIOS, antes de chamar o loader, lê o loader. O loader foi assinado pelo TSE e está íntegro? Tá, beleza. Então pode entrar. Antes de chamar o Linux, ele verifica se o Linux está assinado pelo TSE. Está tudo ok? Beleza. Só que o Linux, quando ele entra, ele volta lá e diz, vem cá, eu estou rodando numa urna eletrônica? Será que eu não estou rodando um computador separado? Ele vai lá e verifica se está rodando na urna eletrônica. Se está na urna eletrônica, ok, bacana, então eu posso chamar o resto. Tá? Então, existe essa cadeia de verificação. Isso significa o quê? O software que sai daqui blindado, quando ele é inserido na urna eletrônica, a urna eletrônica, quando é ligada, ela passa por essa sequência. É possível um software adulterado ou não oficial da Justiça Eleitoral funcionar na urna eletrônica? Não. E isso é tentado exaustivamente nos testes públicos de segurança. Justamente porque existe essa cadeia de verificação. E isso, inclusive, é um diferencial da urna brasileira. Tentam comparar a nossa urna brasileira, a urna brasileira não imprime voto e tal, então seria das gerações mais antigas e tudo mais. Na verdade, é um componente, digamos assim, de verificabilidade inédito. Nós não conhecemos outra urna que tenha isso, que consegue verificar efetivamente passo a passo de cada sistema que está sendo, cada programa que está sendo. Ele fica na placa-mãe da urna eletrônica. Da urna eletrônica. Exato. Ele é protegido fisicamente com uma camada de um componente que se você... Seria como se a gente dissesse mais um lacre físico, algo físico? Ele tem... Ele tem uma característica mais física? Tem físicas porque você tentar, por exemplo, fazer qualquer captura nos componentes elétricos dele, ele se autodestrói. É porque ali dentro tem as chaves, né? Então é algo importante para ser preservado. Bom, então software maliciosos e adulterados podem rodar na urna eletrônica? Mito, não podem. E inclusive comprovadamente nos testes públicos de segurança. Biometria. A biometria tem 3 objetivos, né? A unicidade, a integridade e a confiabilidade, que foi inserido no processo eleitoral, trazendo muito mais importância nisso aí. Esse slide aqui é só para contar uma historinha engraçada. Esse é o kit que a gente faz o cadastramento, né? A gente começou desde 2007. E o software que faz o cadastramento, ele é composto por uma maleta, um notebook, uma máquina fotográfica, aquela cadeirinha lá com espaldar reflexivo para tirar foto dentro do padrão, tudo mais, tudo certinho. Então você colhe as digitais, colhe a foto e faz o seu registro biométrico. Acho que todos aqui já passaram por isso. No início de 2007, esse software, inclusive, ele faz a parte de inteligência do fotógrafo. Então, se o sujeito senta na cadeirinha com a cabeça assim, o software, ele ajusta. Se você está mais para frente, ele afasta você. Se você faz para cá, o software ajusta, né? Ele tem uma inteligência ali artificial para fazer o papel de fotógrafo. Houve um caso no início, né, do cadastramento no Paraná, inclusive eu estive no Paraná agora, sexta-feira, fazendo as palestras, que aconteceu o caso que o sujeito sentou, na época não era moda, né? Um sujeito barbudo, careca, raspado, cabeça raspada. Ele sentou lá, o software olhou para ele e começou a tentar virar, né? Achando que o cara estava de cabeça para baixo, né? E não bateu a foto. E ficou lá, aí começou a aumentar a fila e tal, aquele tumulto, o cara, o que está acontecendo? Tá, a gente tirou a foto, o cara mandou o cara embora. O software não entendeu aquilo ali. A outra foi também em Pernambuco. Chegamos lá, tinha o pessoal em volta de uma estação de trabalho, o pessoal de mão dada, rezando, né, numa estaçãozinha dessas. Assim, o que está acontecendo aqui? Não, houve um milagre. Que milagre que houve aqui? Não, houve a aparição da santa. Como a aparição da santa? O pessoal rezando. Não, fomos tirar a foto de uma eleitora e no lugar da foto apareceu a imagem da santa. Disse, pô, aí aumentou mais gente mesmo, tá? Todo mundo rezando, já acendendo vela e caramba, aparição. Aí foram investigar. Realmente uma eleitora sentou lá para tirar foto, mas foi com a camiseta de uma santa. E aí o software, em vez de fixar no olho da eleitora, fixou na camiseta, no olho da santa e bateu a foto da santa. E aí desmistificou o milagre lá da aparição da santa. Mas isso aqui é nossos dados de biometria, tá? Nós temos mais de 87 milhões de cidadãos cadastrados, 10 estados 100% cadastrados, 21 capitais. E esse trabalho está sendo realizado
pelos tribunais regionais eleitorais, e o nosso objetivo é chegar em 2022 com 100% do eleitorado cadastrado. Em porcentagem, nós estamos em Quase 60%. quase 60% de Cadastrados. Esse aqui também é um gráfico que mostra aquela que eu falei para você da unificação, né? Garantir que o sujeito é único na base. Lá no quadradinho lá da direita, o número de duplicidades. Dos 87 milhões, 27 mil duplicidades. Ou seja, sujeitos que tinham mais de uma identidade. Né? Sendo que nós achamos aqui o nosso recorde, esses aqui são praticamente os top 10, achamos um sujeito ali com 52 identidades. 52 identidades. Né? Bom, isso mostra o quanto o sistema é importante e abre, discutindo uma realidade brasileira, da fragilidade documental. E com esse processo nós conseguimos moralizar isso, identificar onde existe a prática da falsidade ideológica e excluir dessa base e também, à medida em que a Justiça Eleitoral exclui da base, também se iniciam processos investigativos criminais sobre essa pessoa por prática da falsidade ideológica. Onde foi isso? Eu não vou falar qual é o estado, só vou dizer que é o estado em que o Distrito Federal está inserido. E o que é feito nesse estado? Ele automaticamente é excluído da base, né, todos esses registros, e se abre um processo criminal. Né? O juiz eleitoral ele toma conhecimento disso e a partir daí se estabelece um processo criminal. Mas no caso dele, as 52 identidades eram do Estado ou eram de vários estados? A maioria do mesmo estado. A maioria do mesmo estado. Ali tem uma sequência, depois vem um com 42, depois 32 e tal, então tem uma quantidade assim, razoável. E o prejuízo que isso causa, né? Porque um cidadão que tira 21 identidades, ele não quer só votar 21 vezes, ou 52 vezes. Ele quer 52 CPFs, né? Para tirar 52 Bolsa Família, 52 benefícios do INSS, 52 benefícios do trabalho, 52 contas. Mas ele tinha 52 títulos também? Chegou a tirar 52 títulos, mas no momento que foi passar, isso foi identificado. Ele fez um processo de biometria de cadastramento sequencial. E aí ele caiu. Mal intencionado mesmo. Muito, muito. É um sujeito que tem crise de identidade já, literalmente. O que garante a integridade daquele título? Bom, a integridade dele é que ele vem na base, né? Ele vem na base e ele garante pelo menos que você é único. Sou eu mesmo que vou lá e faço, né? Sim, mas ele, antes de dar o retorno, ele verifica se você é única na base. Ele já te dá com selo, digamos assim, dizendo que você está bem. Você não foi encontrado com outra duplicidade nessa base. Nessa verificação, que é uma verificação dinâmica, né? Isso acontece... Não existe homônimos. Não há problema. O problema é a mesma digital. E esse é o nosso problema anterior. A gente selecionava por uma análise biográfica. Então, tinha um caso muito parecido aqui, que nós tínhamos uma trigêmeas. E o nome delas era Maria, Mariá e Mária. Aí o sistema passava lá, pum, de cara cancelava os 3 títulos. Toda vez elas tinham que bater lá no cartório, não, são 3 pessoas diferentes, porque tem os mesmos nomes, né? O sistema não acentuava, inclusive o mesmo nome, mesma data de nascimento, mesma filiação, mesma casa, é a mesma pessoa. E o sistema sentava o pau nesse negócio. Então, isso acabou, né? Agora as trigêmeas já estão mais tranquilas, porque elas não passam mais essa dificuldade. Elas são de onde? Eu não sei exatamente, mas eu posso até levantar. Tá? Mas era um caso que acontecia muito. Agora digital não, ela entra no outro paradigma. Aquele sujeito lá de 52, ele é primeiro um artista, né? Um cara de pau e um artista, porque ele gera dados biográficos assim, teve que gerar de todos os registros, né? Nome, filiação, data de nascimento, endereço, assinatura, a foto ele deixa com bigode, com barba, penteia o cabelo para cá, bota para lá e tal. Mas não adianta. A digital é a mesma, não tem como burlar. Bom, os testes públicos de segurança, ainda já entrando numa reta final, não há como testar a segurança do processo eleitoral brasileiro. Isso é verdade ou mito? Nós somos o único país do mundo que realiza os testes públicos de segurança.
que consiste em abrir os sistemas que são utilizados na eleição para que os hackers venham tentar quebrar as barreiras de segurança e tentar implementar a fraude, demonstrando principalmente onde há ainda fragilidade nas barreiras de segurança. Nós já realizamos 4 edições e a partir de 2015 o próprio TSE emite uma resolução para se obrigar a fazer os testes de segurança. Então, cada eleição há obrigatoriedade do TSE realizar esses testes públicos de segurança. O último foi realizado em 2007, concluído agora em 2018. Nós já tivemos mais de 50 planos de ataques, envolvendo hackers de todos os perfis, principalmente muito bem qualificados, como doutorandos, mestrandos, doutores, etc., que vêm aqui ao TSE, apresentam seus planos de ataques e tentam implementar uma fraude e, à medida que se consegue passar por barreiras, identificá-las para que a gente venha fazer as devidas correções. Então é um processo, primeiro, que não é uma disputa, não é um desafio, né? Muita gente confunde isso. Isso é um trabalho colaborativo com a sociedade. É um exemplo, inclusive, de transparência. É um processo em que a sociedade atua diretamente, dando a sua contribuição e apontando aonde há fragilidades para que a gente possa efetivamente fazer as devidas correções. Porque quando uma equipe encontra fragilidades, consegue passar por algumas barreiras, nós registramos aquilo sistematicamente e aquilo serve de insumo para que a gente faça as devidas correções. Corrigimos, chamamos de novo a equipe para tentar. Então, no ano passado, né, nós tivemos 2 equipes que conseguiram êxito em passar em algumas barreiras. Nós fizemos as correções, chamamos novamente aqui em maio de 2018 e eles simplesmente não conseguiram fazer mais nada. Foi da Polícia Federal? Exatamente. A outra foi do professor Diego Aranha. Isso. Eles conseguiram passar por algumas barreiras, nós fizemos as devidas correções, chamamos novamente eles aqui e não conseguiram. Ou seja, mostraram bastante eficazes as ações corretivas. Isso é que traz justamente uma melhoria extremamente importante e eficaz, utilizando o melhor que a sociedade tem, né? O cidadão brasileiro dando a sua contribuição. Inclusive, isso também desmistifica vários outros casos que a gente vê na internet. Um programador, eu recebo um videozinho, o cara dizendo, só como é fácil fraudar a urna. Eu sou programador, eu faço isso, em vez de ir o voto para cá, vai para lá. Bacana. Ele diz, viu como é fácil fraudar a urna? Sim, mas como é que ele bota esse software lá dentro, né? Como é que ele vai passar por todos esses meios de auditoria, esse software, né? E segundo, se é tão fácil fraudar, por que ele não vem aqui demonstrar isso? Não, mas eu moro num outro estado. O TSE paga a passagem e a estadia do hacker, sabia? Ele se inscreve e o TSE paga isso. Porque há interesse da Justiça Eleitoral em atuação dessa contribuição. Então não tem justificativa. Aquele que diz, eu consigo fraudar em 5 minutos? Então vamos lá, bacana. Vai lá e vira a notoriedade, né? Porque todo mundo que consegue alguma coisa, cai um holofote em cima, a pessoa vira a notoriedade. Aproveita, né, essa chance. Se você... Diego Aranha e Peixinho. Pois é, né? Pois é. Então é uma forma, inclusive, de calar essas pessoas que, né, do discurso dizem que tentam desqualificar dizendo que é muito fácil fraudar. O transporte da urna, como é que é feita essa segurança? Tá, a urna, ela sai daqui, os softwares saem blindados, né? Chegam lá no TRE, numa audiência pública, eles são carregados, as urnas, e são lacrados. No local. Aí são lacrados fisicamente, a urna está pronta para o envio aos locais de votação. A partir dali, são serviços contratados pela Justiça Eleitoral que levam a urna na caixinha até ao ponto de votação. Ela é tão segura, porque qualquer coisa que se fizer com ela, ela não vai deixar de funcionar, né? Ela é tão segura que em casos na Amazônia, por exemplo, a urna dorme com o mesário, né? Ele leva para casa a urna, porque o lugar mais seguro que ele tem é a casa dele. Então ele leva a urninha lá, dorme com ele do dia anterior até o dia da eleição, e depois ele acorda e leva a urninha lá para a sessão, ele mesmo levando. Quer dizer, não há nenhum risco, porque todo o sistema foi feito para garantir que ela seja segura, independente de onde ela esteja, né? A prova, inclusive, de quem esteja ao redor dela. Essa lacração, ela é feita num ponto, né? Aí lacram ali um determinado número de urnas, aí vão para os locais mesmo ali, né? A lacração física da urna, né? Porque a lacração do software é feita aqui no TSE, antes de chegar lá, né? Lacração do software. Sai daqui blindado, aí chega blindado lá. Não a urna. Não. A urna eu acho que sai... Lá no TRE. É lá conforme você falou mesmo. Então, porque quando fabrica a urna, né, os componentes, assim, digo, né? As últimas. Fabricou, aí eles enviam para o TRE, não enviam para o TSE. Isso. Eles
Envia direto para os TRE. Isso. Que o TSE envia para o TRE um programa para Isso. ser instalado. Exatamente. O programa é as chaves, né? Porque as chaves, elas têm que embarcar naquele componente lá. Elas têm que entrar naquele componente. Então a gente manda também as chaves. Tem um processo de jogar chaves dentro daquele componente seguro. Então os pontos de lacração são 27 pontos. De lacração da urna física, exato. Exato. São mais até, porque em regional fazem vários pontos. Alguns fazem concentrado, dependendo do tamanho do estado, como São Paulo, por exemplo, ele faz isso mais distribuído. Tá? Bom, e aí o transporte, eles são lacrados e levam realmente, não há risco. Se houver qualquer tentativa de adulteração, ela automaticamente trava e se ficam evidências ali de que aquilo que aconteceu. Esse negócio do mesário dormir com a urna, aconteceu um caso que o mesário dormiu realmente com a urna, dormiu muito, né? E aí não acordou no horário certo. Aí deu 9 horas, os eleitores na fila e a polícia foi atrás do cara, aí tinha dormido demais. E aí ele levou a urninha. Bom, não há como testar a segurança do processo eleitoral brasileiro, né? Isso é um mito, né? O teste público de segurança não dá para testar mais do que isso. Nós entregamos, inclusive, a urna com várias barreiras desativadas. Nós colocamos em uma situação totalmente excepcional, né? Facilitada. Várias barreiras são desativadas para que o hacker vá no ponto que ele quer atacar. Por exemplo, a urna já entrega para ele aberta, né? Desparafusada. Coisa que na forma normal ela está lacrada. Como é que o cara vai passar pela primeira barreira sem deixar vestido? Quer dizer, várias facilidades. Nós deixamos os programas abertos, né, colocamos todo o material, informamos como tudo acontece, colocamos os algoritmos à disposição deles, eles analisam aquilo e tem toda uma facilidade ali para tentar justamente o que a gente quer, produtividade, que eles realmente aponte aonde possa haver fragilidade e ali eles implementam, conseguem identificar algumas fragilidades e nós corrigimos. Ou seja, o ambiente do hacker é muito facilitado, né? Ele tem 4 dias para atuar ali. Se pedir mais prazo ainda nós cedemos, para ele tentar implementar o seu plano. Coisas que na vida real é diferente, a urna está lacrada, está ali, está algumas horinhas só funcionando e a totalização acontece em 2, 3 horas em todo o país. Quer dizer, mas mesmo assim é um processo extremamente importante para a melhoria e segurança do processo eleitoral. A fraude é inviável. Nós não falamos que a urna, o software é 100% seguro, porque isso não existe. Mas o que existe de fato nessa história de 22 anos de utilização da urna eletrônica é que não existe nenhum caso de fraude até hoje comprovado. Várias suspeições, todas elas investigadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. E o fato é que não há nenhuma fraude até hoje registrada. Por quê? Porque existem várias barreiras, conforme eu mostrei aí, encadeadas. Não basta passar por uma, você tem que passar por várias barreiras, né, e em um tempo muito exíguo para que você consiga concretizar uma fraude. E quando, se isso for possível, o rastro vai ficar, porque vocês viram ali que tem vários elementos que registram tudo o que acontece no âmbito da urna eletrônica. Bom, só o Brasil utiliza a urna eletrônica, já ouviu falar isso aí? Então vamos no site do IDEA, que é uma organização internacional que promove a democracia em todo o mundo. É uma instituição independente e no site deles mesmos eles colocam lá que pelo menos em 25 países existem urnas eletrônicas bastante semelhantes com a do Brasil. Então é um site oficial do IDEA. Eles fazem algum elogio ao nosso... Eu vou passar aqui um pouquinho mais para frente, vai ter uma coisinha. Somente nos Estados Unidos, né, existem pelo menos 11 estados nos Estados Unidos, dos 50 estados, 11 utilizam urnas eletrônicas bastante semelhantes à brasileira, que inclusive não imprimem o voto. Então aquela coisa de dizer que só o Brasil tem a urna eletrônica, que só o Brasil tem uma urna eletrônica que não imprime o voto, é totalmente mito. Estados Unidos então são quantos estados? 11 estados que utilizam, isso aqui é a fonte 50. Isso aqui é a fonte, inclusive, a fonte é e-voting. Verified Voting Org. É um órgão que também faz estudos sobre o processo eleitoral eletrônico. Então, esse negócio de dizer que só o Brasil tem urna eletrônica, que só o Brasil tem urna que não imprime o voto, isso aí é um mito.
Boa pergunta. Nós fomos convidados, eu já recebi várias delegações dos Estados Unidos que vêm aqui para conhecer o nosso processo. Nós fomos convidados em 2015 pela Comissão Eleitoral Americana. Eu acompanhei o ministro Toffoli justamente porque eles queriam contribuição nossa no sentido de promover requisitos de segurança da eleição deles, que foi essa última eleição aí, que é a eleição que venceu o Trump. E nós verificamos as dificuldades que eles têm. Eles têm reconhecimento pela nossa excelência em eleição eletrônica, mas eles têm dificuldade porque cada estado tem independência na realização da eleição, em termos de administração e operacionalização das eleições. Existe dependência dos estados. Então, lá tem estado que você vota no envelope e papel, pelo correio, né? Passa a língua lá e tal, e coloca naquela caixinha americana lá, que o cara vai lá, pega, ele confia que o seu voto vai ser pego ali, vai ser levado lá, vai ser aberto, vai ser contado certinho. E tem outros lugares que se vota com urnas eletrônicas, pela internet, e outros lugares que é voto convencional mesmo. Quer dizer, existe várias opções dentro desses cardápios eleitoral, mas para eles é sempre um problema. Né? Vide aí a eleição do Bush, que foi muito vinculado na questão da materialização, o voto em papel, que trouxe ali grandes suspeições. Inclusive a questões de recontagem. Né? Contava uma vez, dava um resultado. Recontava, dava outro. Recontava, dava outro. Recontava, dava outro, até que a Corte Suprema americana disse, para de recontar. Vamos ficar com esse último resultado aqui, porque não dá mais. Então, isso mostra o quê? A fragilidade do processo materializado. E eles admiram muito o nosso processo pelo fato de ser federalizado, né, que tem uma solução única que envolve todo o país, em todas as suas instâncias, dos 3.000 cartórios eleitorais, nas 461.000 sessões eleitorais. Um único processo, sincronizado, né, com um único procedimento, onde se possibilita ali uma verificação única de todo o processo e também uma forma única do eleitor atuar. O maior processo eletrônico de votação do mundo? Sim, nós somos a quarta maior democracia do mundo. Né? A primeira maior democracia é a Índia. A Índia também adota a urna eletrônica, mas ela não adota em 100% dos pontos de votação e também não tem um processo informatizado como nós temos, desde o cadastro de eleitores até a divulgação dos resultados. Ela adota, sim, pelos números dela, ela seria maior, mas ela adota urnas eletrônicas em pontos específicos, mas não tem um processo unificado como nós temos. E além disso, na Índia, a votação acontece passa semanas votando. Não é um processo único, sistematizado, conforme nós temos. Os Estados Unidos, então, por causa da independência dos estados. Exatamente. Autonomia dos estados. Bom, o Brasil é referência mundial em processo eleitoral informatizado. Isso é mito ou verdade? Eu falo muito isso, vamos ver se de repente tem alguma tradição aqui. Eu, particularmente, já recebi mais de 70 países. Todos eles vêm aqui ao Brasil, ao TSE, para conhecer a nossa solução. Todos eles saem muito bem impressionados e buscam a contribuição nossa no sentido de transferência de conhecimento por meio de acordos de cooperação. Aí, pelo menos, esses 8 países já assinaram acordos de cooperação com o Brasil para transferência de conhecimento. Não transferência da urna, porque a urna não vai funcionar. Nós transferimos, sim, conhecimento de como nós conseguimos implementar um processo, desde o cadastro eleitoral até a divulgação dos resultados, num país com todas essas características e dificuldades, e funciona tão bem durante todo esse tempo. Então, tem uma lista, né, desses países. São ao todo mais de 70 países que já vieram aqui para nos visitar. Houve também uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, analisando mais de 150 países ao redor do mundo com relação à integridade das eleições. E essa pesquisa nos colocou ali com um alto nível de integridade nas nossas eleições, nosso processo eleitoral. À frente, como países como Estados Unidos, Japão, considerados países evoluídos, principalmente em termos tecnológicos. Mas nós não ficamos muito satisfeitos com essa colocação. E aí nós fomos ver exatamente como é que foi atribuído, né, os requisitos dessa nota. Nós tiramos nota 74.1. Aí nós fomos ver o que foi considerado aí. Se nós olhássemos ali, por exemplo, contagem de votos, nós estaríamos
com 93, quase que a nota máxima. Mas outros itens foram considerados que trouxeram a nossa média para baixo, que foi, como por exemplo, lá embaixo, a cobertura da mídia e financiamento de campanha, que puxou a nossa nota mais para baixo. Esse é o critério. Essa pesquisa é muito interessante. Mas isso foi antes da aprovação, antes da proibição de doação de pessoa jurídica e adoção de financiamento. Sim, sim. É provável que aumente, melhore. Né? Sim, sim, a gente tem que dar uma olhadinha. O também já vai piorar bastante. Estou imaginando, apenas uma ideia que eu tenho. Mas o financiamento pode ser que mude, o financiamento público, né, José? Sim. Mas tem a questão do autofinanciamento. Isso é feito com uma certa frequência, esse estudo? Eu creio que sim. Eu acho que deve ter uma outra pesquisa. Né? Vou só voltar ao último slide para um. Pois não. O livro do Fred, ele pega a partir desse aí e analisa como é que foi a cobertura da medida da eleição de 2014 para mostrar O voto que... no exterior é também com urna eletrônica? Oi? O voto no exterior é urna eletrônica? Também, no voto no exterior. Votações consulares? Sim, nós temos pelo menos 300 sessões, mais de 300 sessões que utilizam a urna eletrônica. Qual que é a fonte desse? Isso aqui é uma pesquisa de Harvard, 2014. Foi feita por Harvard juntamente com a Universidade de Sydney. Acho que com facilidade deve achar isso aí. Bom, então, e se nós fosse considerar somente a questão operacional da contagem do voto, nós estaríamos ali, se não o primeiro, entre os primeiros. Então, isso dá que se o Brasil é referência mundial no processo eleitoral, isso é verdade. Finalmente é verdade. Bom, gente, é isso aí. Se quiser tirar mais dúvidas, a gente está aqui para isso mesmo.